Olá, meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom demais estar com vocês mais uma vez, compartilhando das verdades eternas e sagradas da Bíblia. Bom demais poder ter a companhia de vocês, meus amigos, que todos os dias me dão o prazer de estar compartilhando juntinho comigo aqui temas palpitantes, temas polêmicos, que precisa muitas vezes de um esclarecimento, de uma palavra, precisa muitas vezes que haja uma elucidação, né? E de acordo com a Bíblia, porque a fonte de toda a verdade é o livro da verdade, é o livro que expressa a vontade de Deus. Então, louvo a Deus pela vida de vocês. Sei que hoje, para os cariocas, é um clássico, né? Uma decisão, né? Talvez não teremos tantas pessoas online, porque estão ligadas no jogo, mas nós estamos aqui para juntos falarmos da palavra do Senhor. Quero mais uma vez agradecer a companhia de cada um de vocês. Deus abençoe a vida, a família de cada um de vocês. Também agradecer as curtidas, as compartilhadas. Tem sido uma bênção, a Bíblia Responde, tem sido um canal de bênção na vida das pessoas. Comece aí a compartilhar. Se você se lembra agora de pessoas que acreditam em signos, que seguem o zodíaco, você possa agora estar compartilhando, possa estar aí dividindo com pessoas que precisam desse tipo de esclarecimento, para que esse projeto venha a valer a pena, né? Deixei lá embaixo o ensaio do Ministério de Música da Igreja, para estar aqui com vocês, cumprindo esse compromisso com Deus e com vocês que todos os dias estão online, né, comigo. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre os signos. E aí, qual é a opinião de vocês? O que vocês acham? Vocês têm opinião de que evangélico deve acreditar em signo, deve seguir o horóscopo? O que vocês acham? Não tem nada a ver? Tem alguma coisa a ver? A Bíblia condena, a Bíblia não condena? Começa aí a colocar a opinião de vocês, que nós vamos entrar no mérito agora, para juntos, no caminho da palavra, encontrarmos as respostas para essa dúvida. Muito bem, primeiro eu quero começar definindo com vocês 3 palavras relacionadas aos signos, que são as seguintes palavras: astrologia, horóscopo e zodíaco. Tá? São 3 palavras que têm tudo a ver com os signos. Tá? Então, definindo para vocês aqui, a palavra astrologia é a antiga arte ou ciência de adivinhar o destino e o futuro dos seres humanos a partir de indicações dadas pelas posições das estrelas e outros corpos celestes. Assume-se que as nossas vidas são, em grande parte, influenciadas, embora não completamente determinado, pela posição e movimento dos corpos celestes, isto é, a posição dos planetas, a posição das estrelas. Elas vão determinar o nosso destino, vão determinar o que vai acontecer na nossa vida. Então, essa é a definição de astrologia. Agora, a definição de horóscopo é um gráfico da posição dos corpos celestes usados para prever a sua influência na vida das pessoas. E o zodíaco é representado por uma circunferência, onde estão colocados os planetas de forma como se apresentavam no céu, no momento do nascimento do assunto estudado. Pode ser uma pessoa, pode ser uma cidade, pode ser um país, etc. O mapa astrológico da pessoa ou do evento. Então, para eles, o que determina a vida de uma pessoa é esse conjunto de astros, né, os seus movimentos, que vão dizer a respeito do presente e do futuro do ser humano. Então, a astrologia e o horóscopo, elas são cultivadas desde 2500 a.C., na época da Mesopotâmia. Isso foi passando de geração em geração e foi cultivado depois por povos pagãos que, ao fazer esses estudos, denominaram deuses, né, para que viesse a fazer esse tipo de controle, foi dado o nome
de deuses para cada signo do zodíaco, né? E nomes de planetas também, tudo correlato. Eles fazem uma correlação do movimento de todos os planetas com um dia e ano do nascimento de uma pessoa, e com isso ela faz um diagnóstico do que vai acontecer, e tem um signo chamado ascendente. Então isso vai determinar muita coisa na vida da pessoa, o destino da pessoa. São essas ligações dos corpos celestes, esses movimentos no céu, que vão determinar o que vai acontecer na vida da pessoa. Olha, uma pesquisa nos Estados Unidos com muitas pessoas, com 188 pessoas, e o Journal Consumer Research afirmou que essas pessoas elas ficaram extremamente confusas. Né? Por quê? Porque quando os horóscopos são extremamente desfavoráveis àquela pessoa então ela costuma praticar aquelas atitudes que foram detectadas no seu horóscopo. Então eles não desejam mudar o seu futuro e preferem ficar na negatividade do horóscopo, porque entendem que é uma coisa do destino, que já está destinada para aquela pessoa, né? Então, aqueles que acreditavam no horóscopo, quando eles viam que a previsão era negativa, eles acabavam cedendo às suas tentações, fazendo aquilo de acordo com seus impulsos, né? E de forma irresponsável. Isso é uma fonte do jornal O Globo dizendo essa pesquisa com 188 pessoas. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu vou dizer para vocês que eu antigamente, eu dava ouvidos, eu acreditava um pouco nesse negócio. Antigamente eu vim me converter depois, apesar de ser filho de crente. Então eu sou um exemplo vivo do perigo disso aí. Por quê? Porque eu aprendi no meu passado, as pessoas me fizeram aprender que o meu signo, que seria o meu signo, se eu tivesse signo, mas que seria o escorpião, seria um signo de pessoas sedutoras, sensuais e vingativas. Eu vou confessar para vocês que eu cheguei a colocar essa carapuça em mim naquela época. Eu achava que era o meu destino, era a característica do meu signo, né? E por ser a característica do meu signo, eu poderia ser sedutor e poderia ser vingativo. E acabava às vezes cometendo esse tipo de atitude por acreditar nessa teoria. Olha só que coisa, eu era só um adolescente e tinha esse entendimento de buscar uma pessoa de peixes que era sonhadora, aquela coisa toda, né? E isso me prejudicou muito, porque eu tomei algumas atitudes erradas na minha vida por acreditar que fazia parte do meu destino por eu ter aquele signo, né? Então, eu quero tecer algumas considerações. Primeiro, que a maioria dos horóscopos que se coloca nos jornais são balela furada, conversa fiada, são coisas que não tem nenhum tipo de comprovação, são coisas que não tem nada a ver com o nosso dia a dia, e tem um monte de bobo seguindo o horóscopo como se aquilo fosse a maior verdade absoluta do mundo. Segundo, que interessante que a astrologia pode servir para uma pessoa que nasceu no dia 10 de fevereiro de 2008, mas servir para uma outra pessoa que nasceu de 10 de fevereiro de 2008 de uma outra maneira. Eles dizem isso, que é muito estranho, porque se o dia, o mês e o ano é determinante para aquilo que eles calculam ser o destino dela de acordo com a astrologia, por que as pessoas que nascem no mesmo dia não teriam o mesmo destino, não teriam as mesmas situações, visto que estavam debaixo das mesmas estrelas, das mesmas rotações, e etc, etc, etc. São algumas coisas que não se consegue entender. Terceiro, é bom a gente discernir a diferenciação entre astrologia e astronomia. A astronomia estuda os astros, estuda os planetas, as estrelas, e é muito bom estudar. É bom nós termos os astrônomos que descobrem coisas preciosas, né, na galáxia, no universo, né? Os astrônomos é uma ciência importante que é utilizada para a parte científica. Agora, astrologia não. Astrologia é mexer com adivinhação, mexer com prognóstico, mexer com coisas do futuro, porque o diabo é sujo. Ele sabe que as pessoas gostam e têm curiosidade de saber o que vai acontecer com elas no futuro.
As pessoas têm esse senso de curiosidade, essa vontade de saber o que vai ser do meu futuro. Eu preciso consultar, eu preciso saber, eu preciso ter uma noção, né? Agostinho, no século IV, ele já combatia muito isso, porque, como eu disse para vocês, isso é muito antigo. Agostinho dizia assim, olha, todo homem livre vai consultar os tais astrólogos, paga-lhes para sair escravo de Marte, de Vênus ou, quiçá, de outros astros. Veja que coisa terrível. Então, gente, a Bíblia vai arrebentar com esses dogmas da astrologia, porque somente Deus pode prever o futuro das pessoas. Nenhum outro ser, nem no céu nem na terra, tem a onisciência de Deus para prever futuros. E como eu disse, a astrologia tem origem pagã, onde foi utilizado, através de deuses e divindades, foram dados nomes aos signos, inspirados nos planetas e nos deuses pagãos da época. Como é que nós vamos consultar, como é que nós vamos seguir, como é que nós vamos acreditar em coisas cuja origem provém de práticas de idolatrias a outros deuses. É no mínimo contraditório a gente ler horóscopo se isso advém de idolatria, se isso vem do paganismo, como veio, né? O problema é que muita gente recebe as coisas dos seus antepassados sem sequer procurar saber o significado, sem procurar saber a origem, sem procurar saber de que fonte veio, engole qualquer comida podre, né? Então é complicado, muito complicado, quando as pessoas não procuram saber dessas determinadas situações. Mas eu quero agora trazer textos bíblicos fortíssimos que arrebentam a astrologia. Arrebentam, porque signo vem da astrologia, ok? Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 18, dos versos 10 ao 12, vai dizer o seguinte: entre ti não se achará quem passa passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Olha bem a visão que Deus tem de quem busca adivinhadores, prognosticadores. Olha bem. A Bíblia vai nos mostrar também, lá em 2 Reis, no capítulo 17. Olha que interessante isso aqui, porque pessoas elas idolatram figuras do céu, figuras celestiais, como o sol, como a estrela, como os planetas, e para poder diagnosticar o destino, o futuro e as características de uma pessoa. Há uma idolatria às figuras do céu. Então olha o que 2 Reis fala no capítulo 17. E deixaram todos os mandamentos do Senhor teu Deus, e fizeram imagens de fundição, e 2 bezerros, e fizeram ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu. Exército do céu se refere às estrelas, constelações, planetas. Também fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face, e ainda nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Vejam que a idolatria aos exércitos do céu já era uma característica do passado, e Deus abominava. Olha o livro de Jó. O livro de Jó, no capítulo 38, no versículo 31, tem traduções que o versículo 32 vai chamar de zodíaco. A minha tradução não fala zodíaco, mas tem traduções que falam zodíaco. Então tem
termos similares na Bíblia para tratar de zodíaco. Diz assim: ou poderás tu ajuntar as cadeias do 7 estrelas, ou soltar os atírios de Orion, ou produzir as constelações a seu tempo. Aqui fala constelações a seu tempo, em outras traduções fala zodíaco, porque é o significado. E guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou podes dispor do domínio deles sobre a terra? Olha que texto claríssimo, falando a respeito do zodíaco, a questão do domínio dos céus, dizendo que a rotação das estrelas e dos astros determina a personalidade e o futuro de uma pessoa. Ele está dizendo: podes tu ter domínio sobre tal coisa? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos raios que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem a mente deu um entendimento? Ele está dizendo: você não pode fazer um negócio desse. Isso não é admissível, usar fenômenos do céu, como o zodíaco faz, como o horóscopo faz, como rotação de estrelas, de astros, para poder comprovar que o signo da pessoa é X por causa do círculo que é dado, a volta que é dada, e com ascendência em tal, por isso que a pessoa é assim, assada, ensopada. Isso é terrível. Olha o capítulo 47. Capítulo 47. Vamos ver aqui o versículo. Olha só que versículo diretaço. Versículo de número 12 em diante. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das feitiçarias em que trabalhastes desde a tua mocidade, e ver se podes tirar proveito ou se porventura te podes fortificar. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levante-se, pois, agora os agoureiros dos céus. Atenção, os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, olha aí, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará, e não poderão salvar a sua vida do poder da labareda. Ela não será um braseiro para se aquentarem, nem fogo para se assentarem junto dele. Assim serão para contigo aqueles com que trabalhaste. Olha, vão ser queimados pelo fogo. Gente, tantos versículos mostrando, não é, a respeito de quem acredita, quem segue agoureiros, adivinhadores, prognosticadores. Como é que crente pode acreditar em signo? Só quem tem o poder sobre o hoje, o amanhã, o presente e o futuro é Deus. Só Deus tem. Isaías capítulo 46, versículo 10, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então só Ele pode saber as coisas que ainda não aconteceram. Nenhum astro, nenhum planeta, nenhuma ciência diabólica pode exercer qualquer adivinhação relacionada ao futuro, porque eles não detêm esse poder, porque Deus não deu poder para eles. O diabo deu para enganar. E pessoas acabam se conformando porque o signo é assim, assim, assim. O signo, a pessoa é depressiva, então é o meu karma. É por isso que eu sou depressivo e vou continuar depressiva. O signo diz que a pessoa é vingativa, que a pessoa é desiludida no amor. É por isso que eu tenho que me conformar com o fato de que eu sou desiludida no amor. Há poder no nome de Jesus. Não aceite esta palavra para a sua vida. Não aceite. A Bíblia proíbe toda a prática divinatória, seja astrologia, adivinhação, agouro, cartomancia, tarô. Tudo isso é adivinhação, ocultismo, feitiçaria. E a própria, eu li num lugar onde a astrologia, que é, né, o guarda-chuva principal dos signos, ele é oriundo do ocultismo. E como é que nós vamos seguir aquilo que é oriundo de ocultismo? Coisas ocultas, coisas tenebrosas. Não tem como haver comunhão entre a luz e as trevas. Não tem como haver comunhão entre o santo e o profano. O que determina a tua vida não é destino. O que determina a tua vida não é karma. O que determina a tua vida não é
é a posição que o planeta está no dia que você nasceu. O Tiago está perguntando como a Bíblia explica pessoas que nascem na mesma época do ano e têm características comportamentais tão semelhantes. Essa é uma coisa que eu desconheço, nunca tinha ouvido falar de características comportamentais tão semelhantes. Estou sabendo por você agora. Agora, os próprios astrólogos dizem que pessoas que nascem nos mesmos dias são, digamos, influenciadas por astros distintos. Isso é um contrassenso, porque se naquele mesmo dia os astros são os mesmos, as posições são as mesmas, a situação é a mesma, como é que pessoas podem ser tão diferentes? Isso eles dizem ao contrário do que você está falando aí, né? Mas se existe algum tipo de semelhança entre pessoas no mesmo dia, um caso ou outro pode ser uma coincidência, mas não é resposta de astrologia, porque a astrologia ela não tem o poder de determinar futuro e nem personalidade de ninguém. Isso é algo que vem do céu, da parte de Deus que criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. O pastor Justo está colocando aqui, parabéns bispo, uma palavra esclarecedora e abençoadora. Fico feliz por isso. Obrigado, Obreira Leodilene, Obreira Denise, Margarete, Tiago, Raquel, Kelly, Fábio Toscano, Davidson, Úzia, Cristiane Moraes, Noêmia Costa, por estarem ligados ao vivo conosco no A Bíblia Responde. Então, antes de você seguir um negócio, procura pesquisar e saber. Nós não podemos tirar de Deus a onisciência de saber e de definir aquilo que vai ser da nossa vida e jogar para astros inanimados, para planetas que nada tem a ver com a nossa realidade. Só quem pode saber do futuro é Deus e mais ninguém. O restante é tudo prognosticador. Ah, bispo, e os profetas? Os profetas de Deus são usados por Deus, né, gente? Deus usa os seus para falar conosco. Agora, quando são os mafetas, queima eles, né? É a melhor coisa que eu posso dizer. Queima eles. Ok? É isso aí, gente. Então, amanhã eu vou falar no A Bíblia Responde sobre a reencarnação. Ok? O tema de amanhã é sobre a reencarnação. É um negócio que traz muita confusão, traz muitas dúvidas, e eu vou procurar esclarecer amanhã à luz da Bíblia Sagrada. Tá bom, gente? Beijo no coração de vocês. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar. Compartilhe agora com quantos você puder compartilhar em outros grupos, com pessoas. Compartilha para que a gente faça esse projeto crescer para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.